Boa noite. A graça e a paz. Amém. Nós estamos conversando todas as noites sobre os encontros de Jesus. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas 13, de 10 a 17. Eu poderia também falar sobre o versículo 18 e 19, que tem uma relação direta com o que está sendo dito aqui. E se eu lembrar, eu vou fazer essa conexão. Mas vamos ler o que diz o versículo 10 de Lucas 13. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre de tua enfermidade. Impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, provavelmente aqueles que estavam na sinagoga e do lado de fora: 6 dias em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo para beber? Por que motivo não se deveria livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. E aí então, depois vem as duas parábolas do joio, da semente de mostarda e do fermento. Do joio não, da semente de mostarda e do fermento. Aquela parábola, um homem lançou uma semente, ela cresceu e alcançou o mundo inteiro. E o reino de Deus é como porção de fermento que você coloca e ele leveda toda a massa, falando que é inevitável o avanço do reino de Deus. Ninguém pode deter o avanço do reino de Deus. O reino de Deus vai crescer e vai alcançar todos aqueles que foram destinados à salvação. Todos aqueles que hão de ser alcançados pela graça receberão a mensagem do Evangelho, porque ninguém pode deter o avanço do reino de Deus. Bom, esse é um encontro de Jesus com uma mulher encurvada, de tal maneira que vivia com o seu olhar para o chão. E ela não podia endireitar-se. Eu, enquanto orava durante a semana, estudava, eu tentei evitar o assunto que eu vou tratar hoje. Eu tentei evitar. Porque assim, eu não sei qual foi, o que chamou a sua atenção quando você ouviu a leitura do texto. Mas o que chamou a minha atenção, a primeira vez que eu li, e eu ignorei, eu fiz 3 esboços desse sermão. 3 esboços. E fiz o primeiro, aí uma angústia no coração, fiz o segundo, e falei, agora acabou, né? Mas, em oração, eu tive que me render
aquilo que chamou a minha atenção no texto pela primeira vez. O que chamou a sua atenção no texto? Vou dizer para você o que chamou a minha atenção. Duas coisas. Primeiro, essa mulher tinha um espírito de enfermidade. Então, o que significa isso? Nem toda doença tem origem no diabo. Mas há doenças que quem coloca é o diabo. E essa mulher tinha um espírito de enfermidade. Um espírito, o demônio, o Satanás, colocou essa doença nessa mulher. E ela ficou doente durante 18 anos. Entenderam por que eu não queria tocar esse assunto? Né? E a outra coisa que chamou a minha atenção, para confirmar isso, é o que Jesus diz sobre ela. Diz assim: por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado? Esta filha de Abraão, então, que estava pactuado na aliança de Deus com o seu povo, era uma serva de Deus, por isso o texto, na narrativa, deixa entender que ela frequentava a sinagoga. E ela estava ali mesmo naquela condição. Então, sentada na sinagoga e sem poder olhar para o céu, olhando para o chão. Porque estava debaixo de um cativeiro demoníaco. E aí ele diz assim: por que Deus não libertaria uma legítima filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa? Então, eu relutei a falar sobre esse assunto, porque é um assunto espinhoso, né? Bem espinhoso. E eu peço a Deus que Deus nos dê clareza e direção. E eu quero convidar você para orar por mim e orar por você, porque eu acredito que eu vou falar algumas coisas muito duras hoje aqui. Acredito. E que então que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Senhor, tem misericórdia de nós e nos coloca diante da Tua palavra. Essa palavra poderosa que é viva e eficaz. Que ela traga vida a cada um. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Um vislumbre da realidade do mundo espiritual. É um vislumbre, porque nós não podemos enxergar a totalidade. Nós, na verdade, enxergamos muito pouco sobre o mundo espiritual. Mas a Bíblia diz que o mundo espiritual existe. E eu queria ver com vocês algumas verdades que o texto parece indicar a respeito do mundo espiritual. Primeira verdade que eu destaco no texto: o mundo, o nosso mundo, vive sob forças invisíveis, espirituais, malignas. O mundo em que nós vivemos, ele é composto do aspecto da dimensão invisível e visível, espiritual e material. E eu não sei se você sabe, mas o ser humano não é um corpo que tem um espírito. O ser humano é um espírito que tem um corpo. Nós somos seres espirituais. E que teremos para sempre um corpo glorificado. Um corpo perfeito, semelhante de Jesus. Mas esse texto mostra uma crente, porque Jesus é curioso. Há outros textos, como o que nós estudamos do paralítico de Betesda. Vocês lembram? Paralítico de Betesda. Jesus foi lá só para curar aquele homem. Ele foi a Jerusalém sozinho só para curar aquele homem. E ele sai, e aquele homem, de acordo com as Escrituras, estava entravado há quase 40 anos e Jesus o curou.
Orem por mim. Orem por mim nesse momento. Orem por mim e por você. Eu acho que agora a gente está numa batalha espiritual. Agora, nesse momento. E esse mundo espiritual, ele é um mundo que você não vê. Aquele homem, Jesus disse para ele assim depois que ele foi curado: vai e não peques mais. Jesus falou isso para ele. Para essa mulher, Jesus diz o seguinte: essa é uma legítima filha de Abraão, é uma cristã. E qual é o problema que nós enfrentamos aqui? É aquela ideia de que crente não fica possesso. Eu continuo acreditando nisso, tá? Crente não fica possesso. O diabo não pode se apropriar da totalidade do meu ser e me deixar num estado de inconsciência. Então isso não pode acontecer com um cristão. Mas dessa verdade até onde o diabo pode agir na vida de alguém, as Escrituras não delimitam muito bem isso. Eu não gosto disso, tá? Eu gostaria que essa coisa fosse muito clara, mas ela não é. Você quer ver um exemplo? Paulo diz para uma pessoa em pecado, cristã, Paulo, tá? Ele diz assim: eu vou entregá-lo ao diabo, seu corpo, para que a alma seja salva. Então, aquela pessoa estava sob aprisionamento em algum nível de Satanás. Essa mulher, ela está aprisionada, e não é por causa de pecado, no caso dela. E a gente sabe, as Escrituras deixam a gente perceber, que Lutero disse que o diabo é um cão numa corrente nas mãos de Deus. O que significa isso? Que o diabo não pode fazer nada que Deus não permita. Ora, se Deus permite uma ação do diabo sobre a vida de alguém, e eu não entendo tudo, tá? Mas ele tem um plano especial para a vida dessa pessoa, para trabalhar coisas na vida dela. Você quer ver um exemplo? Quem é que destruiu a família de Jó? A Bíblia diz que foi o diabo. Então não foi Deus. Mas Deus estava no controle? Estava. No final da vida, Jó reclamou porque ele passou por aquilo? Não. Inclusive ele deu glória a Deus, porque ele entendeu que Deus estava trabalhando com ele. E assim, as pessoas com quem Deus trabalha, quando elas entendem o que Deus está fazendo na vida delas, elas não reclamam. Elas sabem o valor do que Deus está fazendo na vida delas, elas não reclamam. Mas você não pode dizer o que é do diabo e o que não é, para a gente não... né? Você sabe que antigamente, tinha especialistas nas igrejas por aí, que eram especialistas em demonologia. Alguém um dia me deu um cartão. Me deu um cartão. Um cartão. O que é isso aqui? Não, eu sou um especialista em demonologia. Eu vou na sua casa, faço descarrego, unjo isso, unjo aquilo. Eu não acredito. Tem gente que... Então assim, isso é uma bobagem. Porque nós não temos uma compreensão clara a respeito dessas realidades. Só um minutinho, eu vou só configurar o meu tablet aqui para ele não ficar apagando, senão eu vou... Isso não é uma obra do diabo, tá? Isso é uma obra do Paulo aqui, que esqueceu de configurar. Beleza? Pronto. Aí. Provavelmente eu vou falar sobre uma obra do diabo envolvendo tecnologia. Então, o que a Bíblia fala? Olha lá. Efésios 6,12. Porque a nossa luta não é contra a carne
e nem contra o sangue. Não é contra pessoas, mas contra principados, potestades, espíritos demoníacos que operam nas regiões celestiais, no mundo espiritual. Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém que possa comer. A ideia de devorar é essa, comer. Comer o quê? A alma, a espiritualidade. É isso. Comer aquilo, a vida de Cristo em você. Então, o que esse texto me mostra, falando dessa mulher sob cativeiro demoníaco, dizendo que a enfermidade dela era um espírito demoníaco, é que nós lidamos com realidades espirituais e que nós precisamos ficar atentos, porque nós não temos total discernimento de como essas coisas acontecem. Vou contar uma experiência para vocês e uma bênção. Eu tenho um livro que eu terminei ano passado, o título é Santificação Ontológica. A ideia de que a santificação é a transformação do ser pleno em direção a Cristo. Estava orando pela publicação e essa semana eu assinei contrato com a Rebap. Rebap é a editora da nossa convenção, que está sob supervisão da FABAPAR, da Faculdade Teológica. Então, um livro que vai ser revisado por doutores vai ser endossado pela nossa convenção. Então, é uma bênção. Eu louvo a Deus por esse privilégio. O livro vai ter um pré-lançamento, o que significa que, como eu não tenho dinheiro para pagar, né, eu propus que eles fizessem um pré-lançamento. Então, daqui a uns 4 meses, eles vão lançar. As pessoas vão comprar o livro, vão receber 40 dias depois. E aí, com a compra, eu consigo pagar a edição. Entenderam isso? Então, eu peço que vocês orem. E quando a gente chegar lá, por favor, comprem o livro para me ajudar. Porque eu preciso vender o livro, né? Afinal de contas, é um livro bom. Eu realmente acredito nele. Mas eu não estou aqui falar sobre isso. Enquanto eu estava escrevendo o livro, eu tive um problema com o meu computador. O meu computador, eu não vou dizer a marca, vocês sabem a marca que eu uso, né? É um computador que o pessoal diz que ele não pega vírus. Dificilmente pega vírus. Bom, aí eu estou lá digitando, aí de repente eu digito a letra some, aí o computador começa a escrever embaralhado sozinho. Eu achei aquilo muito estranho. E eu vou dizer para você, tá? Eu sou bastante racional e sou bastante cético em relação a essas coisas do mundo espiritual. Eu não acredito em qualquer coisa. Eu sou uma pessoa que pensa e sou cético em relação a isso. E vejam, não é que eu não acredite, tá? Eu tive muitas experiências com pessoas endemoniadas. Minha esposa está como testemunha. Pessoas que a gente viu o rosto se desfigurar. Pessoas que eu coloquei a mão para expulsar o demônio e houve uma explosão no lugar onde a pessoa estava. Um estouro. Foi ouvido por mim, pelo outro pastor. Então, assim, nós expulsamos um demônio de uma prostituta que ela se transformou, em termos de movimentos, numa serpente. E ela serpenteava no pequeno cômodo dela, quebrando a camiseira e os vidros, e sem se machucar, sem se cortar. Nós vimos isso, eu e minha esposa. Então, eu acredito que o diabo exista e que ele está atuando no mundo. Tá? Bom, então eu estou dizendo para você que eu não acredito em qualquer coisa, mas eu comecei aí tentei, fiz de tudo, pesquisei e nada, aí eu chamei um especialista aqui da igreja, o Ronaldo. Ronaldo foi lá, fez uma limpeza, limpou, falou agora, e aí eu abri o Word, continuava aquele problema. Aí eu fiz mais 2 coisas. Eu entrei em contato com a Microsoft, eles entraram remotamente no meu computador para tentar descobrir o problema. Aí eles foram lá, mexeram, e o problema não foi resolvido.
Aí eu entrei em contato com a Apple. Eles também entraram, porque era o computador. Acabei falando. Acabei falando qual é o computador, né? Não era para falar. E eles entraram também e não descobriram. E eu, precisando terminar o livro, abri o Word, ele não aceitava a digitação, começava a escrever sozinho, um negócio esquisito. Passei o antivírus, não resolveu o problema. Eu não sei mais o que fazer. Eu fechei o computador, orei assim: Deus, eu não acredito que isso aqui possa ser uma obra do diabo. Eu não acredito. Isso aqui deve ser um antivírus, um vírus, tal. Mas eu vou orar. Então, se isso aqui for uma obra do diabo, eu repreendo em nome de Jesus. Orei assim, abri o computador, abri o Word, e ele começou a funcionar. E nunca mais tive problema. Acredite você no que você quiser, né? E eu não estou dizendo que era uma obra do diabo, mas que foi muito esquisito. Foi. Porque eu orei, a coisa ficou boa. Então eu estou dizendo para você que há no mundo forças espirituais. E nós temos uma visão errada sobre o que acontece quando o diabo age. Vocês querem ver um exemplo? A gente acha que quando o diabo age, uma pessoa fica possessa, a pessoa vai espumar pela boca, vai estribuchar, vai cair no chão, vai entortar a mão, não é mesmo? Pois é. A Bíblia diz que Judas estava ali conversando com Jesus e saiu, e o texto diz: e o diabo entrou dentro dele. E ele saiu de lá: oi pessoal, tudo bem, estou indo, foi embora, e foi lá trair Jesus. Estava possesso, mas não estribuchou, não caiu no chão. Então, o que é ação demoníaca? O que nós podemos dizer, e a Bíblia assegura, que crentes ficam sob ataque do diabo. Essa mulher e esse homem. Porque olha só, os evangelhos utilizam uma técnica chamada de técnica do espelho. O que é isso? É um procedimento narrativo ou argumentativo pelo qual dois personagens, cenas ou situações são colocadas em justa posição, de maneira que uma ilumina, contrasta ou inverte a outra, ou explica a outra. Então são personagens que são colocados em justa posição, para um ensinar ou ilustrar a situação do outro. Entenderam isso mais ou menos? Vou dar um exemplo para vocês. Marta e Maria. Maria estava ensinando para Marta, por espelho, o que é de fato aquilo que Jesus espera: profunda devoção, comunhão. A história de Simão e a mulher, a prostituta. O texto ensinando um contraste ali entre um homem religioso longe de Deus, mas uma prostituta perto de Deus. Então esses contrastes. Aqui é um texto narrativo que também apresenta esse recurso da técnica de espelho. Então, a minha pergunta aqui é o seguinte: tem um homem que é líder como eu, um pastor da igreja, porque ele era líder da sinagoga, e uma mulher encurvada, sem poder olhar para o céu. Aquele homem olhava para o céu o tempo inteiro. E a minha pergunta é: quem é aqui estava sob ação demoníaca? Os dois. Mas aquele homem achava que ele era um escravo do diabo, mas eu quero dizer para você que ele era um escravo, ele estava sob cativeiro. Este homem aqui, esse líder. Você lembra o que Jesus disse sobre os líderes, os fariseus e os escribas? Alguém lembra sobre esse assunto? Ele diz assim: o vosso pai é o diabo. Jesus disse isso deles. O vosso pai é o diabo. Vocês servem o diabo. Então, esse texto
está usando uma mulher justa, que está sob ataque do diabo, para ensinar sobre um homem religioso que se achava servo de Deus, mas que estava sob o mesmo cativeiro de Satanás em proporções diferentes. Entenderam isso? E é curioso porque a Bíblia fala dos crentes. Paulo, por exemplo, ele diz que tem muita gente crente, quando ele fala das obras em Coríntios, que ele fala assim, olha, tem obras de ouro, tem obras de prata, as obras dos crentes, tem obras de madeira e de palha. E aí ele diz assim, e no final dos tempos tem muito crente que vai ser salvo como pelo fogo. É pela graça de Deus, mas quase tocando o inferno. Por causa da sua vida. Tem crentes que estão sob cativeiro demoníaco. Então assim, tem ação demoníaca que não é por causa de pecado. Paulo teve uma ação demoníaca preventiva. Você lembra que Paulo diz assim, eu tive revelações extraordinárias de Deus, profundas revelações, e eu vi coisas que não é lícito o homem dizer. Mas aí, Deus colocou um espinho na minha carne, e a Bíblia não diz que espinho é esse, se foi a tribulação, se era uma doença, se era uma tentação, uma fraqueza. E ele diz assim, um mensageiro de Satanás a me esbofetear, para que eu não me orgulhe. Deus permitiu a ação do diabo sobre a vida de Paulo, para que ele não fosse um homem orgulhoso, para que ele não pecasse. Até isso Deus faz, porque para Deus e para você, e Deus sabe disso, é mais importante para você sofrer para não pecar, do que ter uma vida tranquila pecando. E aí, a segunda coisa que eu vejo nesse texto é que o estado de distanciamento ou de esfriamento espiritual ou de religiosidade sem Deus é uma obra do diabo. Então, em nome de Jesus, olha para mim e presta atenção. Como está o estado do seu coração hoje? Qual é a temperatura que o Espírito de Deus quer que você e eu estejamos? De 1 a 10, qual é a temperatura que o Espírito de Deus quer que eu e você estejamos? Qual? 10. Por quê? Porque não é produzida por nós. A Bíblia fala o seguinte, ó, todo mundo que recebe o Espírito Santo, recebe 10 e não 5. Deus não dá o Espírito por pedida. Ele não dá uma porcentagem, Ele dá o Espírito inteiro. Então qual é a intensidade do fervor e da devoção que Deus quer de mim e de você? De 1 a 10. 10. Pode falar sem medo. 10. Ele quer que você esteja pegando fogo. Amém? Amém mais xoxo. Não está 10. Então vamos lá de novo. Ele quer que você pegue fogo. Amém? Amém. Glória a Deus. Ele quer que você pegue fogo. Que o seu coração esteja cheio de poder e do Espírito. E isso é para todo crente. Não é pela sua oração, não é pelo seu jejum, está amarrado. Se for o diabo, está amarrado. Não é por oração, não é por jejum, não é pela sua capacidade de buscar. A Bíblia fala que é pela graça. Ele deu poder para mim e para você, e você só tem que usar esse poder com sabedoria. Todo mundo recebeu poder, o mesmo poder. Ninguém tem mais poder, nem o pastor, ninguém. É o que a Bíblia ensina. Então assim, você acha que Deus deu um espírito desse tamanho para um, aí Ele deu uma dose? Não, Deus não faz isso. Ele deu tudo para todos.
Então, como que eu posso desfrutar disso? É eu entregar minha vida para o Senhor e falar: Senhor, dependo do Senhor para experimentar o poder do Senhor na minha vida, e eu quero tudo. Eu não quero 50%, eu não quero 60%, eu quero tudo. E aqui, o texto parece descrever o que acontece com essas pessoas que acabam sendo escravizadas, e olha, escravizadas por Satanás. O que significa isso? Eu já vou explicar para você não ficar aí pensando bobagem. A Bíblia chama você para ter uma vida abundante, João 10:10. O que está escrito lá? Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. A abundância é para alguns? É para todos. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então o Senhor quer que você tenha a vida plena. A Bíblia diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Celebrai com júbilo ao Senhor. Alegria, paz, bondade. É o que a Bíblia fala que é o fruto do Espírito. Então, o chamado de Deus é 100%. O que o diabo faz e aí você fica escravo do diabo? O quê? Quando ele começa a enganar você e dizer para você que se você viver mais ou menos, para Deus está legal. Ou então ele vai dizer para você assim: olha, você é fraquinho. Olha para você, quem é você para Deus e o Espírito usar para curar alguém, para falar da parte de Deus? Quem é você? É isso que o diabo faz. E aí o que é a obra do diabo? A obra do diabo é quando o cristão é enganado. Ele não sabe que está sendo enganado, mas ele é enganado. E ao invés de viver a plenitude da vida espiritual, ele vive uma vida... Eu não gosto de usar a palavra porque ela é ofensiva, mas eu vou usar porque eu não estou achando uma palavra melhor. Não vou usar medíocre não. Mediana. Medíocre não, mediana. Na vida mediana, na média. Não tem crente média. Não tem, no reino não tem. Ou é tudo ou é nada. Então quando você não vive a experiência da plenitude do reino de Deus, você está debaixo de escravidão do diabo. Eu falei que era duro. E eu falei que eu não queria pregar sobre isso. Mas é isso que a Bíblia ensina. E gente, sabe o que é mais trágico? Sabe o que é mais trágico? É porque a gente vive uma vida mediana por engano. Está amarrado de novo. Se cair mais uma vez, eu vou mandar para o inferno. Brincadeira, tá, gente? Então olha só. O texto apresenta Jesus fazendo uma coisa que é extraordinária e que é instrumento de Deus para a libertação, que não pode passar despercebido. Olha o que diz lá. Como é que ele começa? Ora, ensinava Jesus. Pegou? Aonde é que você é liberto? Quando você ouve a palavra e obedece a palavra. O problema é que esse homem estava na sinagoga todo sábado, ouvindo a palavra todo sábado, mas ele não compreendia a palavra, ele distorcia, ele usava a palavra para o seu próprio benefício. Vocês viram que o texto diz assim, ele ficou com raiva de Jesus, diz o texto, com raiva de Jesus. Por quê? Porque Jesus curou uma mulher há 18 anos aprisionada por Satanás no sábado. Ele ficou com raiva. E aí o que ele fez? Ele não tem coragem de atacar Jesus diretamente. Ele então vai para a multidão e aí ele usa a palavra de Deus. Olha até onde vai a hipocrisia.
Vocês não sabem que está escrito na palavra, que não é no sábado, como diz a... Ele usa a Bíblia. Então vocês veem que não significa nada alguém está pregando com a Bíblia na mão. Inclusive eu aqui. Não significa nada. Eu posso estar pregando a palavra de Deus, e posso estar pregando a minha palavra, e posso estar pregando a palavra do diabo. Então o que você tem que fazer? A Bíblia aberta e conferindo o que eu estou pregando. Indo nas Escrituras, para você não ser enganado. E esse homem pratica a desobediência para parecer obediência. Por isso Jesus chamou ele do quê? De hipócrita. Porque o hipócrita, a palavra grega, é a palavra para máscara, persona. Era a ideia de você colocar aquela máscara para atuar. Esse é o hipócrita. Ele desobedece, mas ele quer transmitir para todo mundo que ele obedece. Esse é o hipócrita. E aí o texto diz que, além de não ouvir, não entender a palavra, distorcer a palavra, praticar a desobediência para parecer obediência, acima de tudo, ele evidencia total, presta atenção, ele evidencia total ausência da essência da espiritualidade. Esse homem revela a ausência da essência. Interessante, eu vou pegar um texto das Escrituras, citar para você, Isaías, capítulo 1, quando Isaías, a partir do versículo 12, ele diz assim: eu estou cansado de vocês virem ao templo. Eu não suporto mais que vocês adorem, que vocês cantem, que vocês abram as portas, que vocês tragam sacrifício. Deus dizendo isso para os religiosos. Olha que coisa dura, hein? Você já pensou? O Espírito de Deus chegar aqui e falar assim, fecha a porta aqui, por favor, eu não aguento mais esse negócio. Vocês não são verdadeiros. E aí, olha que coisa interessante. Como ele termina, versículo 17 de Isaías 1. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, o que oprime o pobre, defendei o direito do órfão, pleiteai a casa das viúvas. O que o profeta diz que é a essência da espiritualidade? Amor e compaixão. O que faltou naquele líder? Amor e compaixão. Uma mulher sofrendo 18 anos. Jesus curou, um milagre extraordinário, o cara está cheio de raiva, por causa do legalismo dele, da religiosidade sem Deus. E olha, estou falando de um líder da sinagoga. Por isso, a Bíblia, ela diz que no final dos tempos, as pessoas iriam procurar pessoas para ouvirem o que elas querem ouvir e não a palavra de Deus. Vão procurar pregadores que pregam o quê? Olha, está tudo bem com você, Deus vai abençoar o seu trabalho, Deus vai abençoar a sua vida financeira, Deus vai abençoar a sua família, Deus vai te dar tudo que você quer, você vai ser próspero. E vejam só, para eu ser abençoado e não ficar doente, de uma forma geral, basta eu não comer mal, fazer exercício e cuidar da minha vida, dormir bem, descansar. Tem exceções? Tem, mas a maioria das pessoas que vivem isso, eles têm saúde, não é verdade? A maioria. Tem exceção? Claro que tem. Mas a maioria que cuida bem da saúde, dorme bem, come bem, não come porcaria. Então você não precisa de espiritualidade, de promessa de Deus para ter essas coisas. Mas então, e as pessoas que crescem financeiramente? A Bíblia fala que a riqueza está na mão dos ímpios. A maioria das pessoas que tem dinheiro não tem temor de Deus. A Bíblia inclusive diz assim, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha. Então você não precisa de espiritualidade para ter uma família boa. Tem ateus que não acreditam em Deus e que vivem muito bem em família. Tem princípios morais, éticos. Então, não é isso o que significa a espiritualidade. Esse homem, ele dá evidências de que era um escravo do diabo. E aqui, meus irmãos,
O texto nos ensina que a condição de esfriamento requer libertação. Diz o texto, vejam o que o texto diz. A mulher foi liberta, Jesus impôs as mãos, e ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O líder disse assim, versículo 14, o chefe da sinagoga, o pastor, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há para que se deve trabalhar, vim depois desse dia para ser curado e não no sábado. Tendo dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Esses homens não se arrependeram. Eles tiveram vergonha, por quê? Porque Jesus expôs a hipocrisia deles. E aí eu quero dizer para você que a Bíblia diz que pessoas que estão vivendo sob essa condição precisam ser libertas. Então olha só, você que já frequentou várias igrejas pentecostais sabe o que eu vou dizer aqui. As igrejas pentecostais, de uma forma geral, e algumas não pentecostais também, prometem libertação instantânea. E, como se uma força demoníaca estivesse aprisionando você, a gente ora, essa força demoníaca vai embora e você consegue agora viver a vontade de Deus. Isso é bobagem. Por quê? A Bíblia, ela tem alguns textos que ela apresenta ações demoníacas sobre o povo de Deus. Efésios 4:27, ela diz assim, não deis lugar ao diabo. 1 Coríntios 7:3, casados, preste atenção aqui. Paulo diz assim, não vos priveis uns aos outros, falando sobre vida sexual. Homem e mulher não se privem, só se for por mútuo consentimento, para vos dedicar à oração ou qualquer outra coisa. Mas depois vos ajuntardes de novo, para que Satanás não vos tente pela incontinência. Dizendo, marido, não deixa a sua mulher vulnerável. Mulher, não deixa o seu marido vulnerável. Não fica fazendo joguinho com vida sexual, porque sexo no casamento é de Deus, e se você se privarem, o diabo vai usar isso contra vocês. Está lá em 1 Coríntios 7, pode ler. Em 2 Coríntios 2, e aí vem um peso para mim e para você. Paulo diz assim, perdoe o pecador. Provavelmente aquele garoto ou aquele homem que teve relações sexuais com a madrasta. Está lá em 1 Coríntios. Paulo diz agora, perdoa. Ele está dizendo para perdoar porque ele se arrependeu. E quando há arrependimento, a igreja não julga, a igreja perdoa. Deveria ser assim. E aí Paulo diz assim, perdoem para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Se você não perdoa, o diabo vai agir na sua vida, criando problemas e talvez inclusive enfermidades, porque pessoas que não perdoam são pessoas doentes. Isso vai para o corpo, isso estoura de forma somática, que a gente chama de doenças psicossomáticas. Tanta raiva, tanta amargura, o corpo vai explodir. Aí é dor de cabeça, intestino desarranjado, estômago doendo, problemas na pele, aí não sabe o que é. Isso é uma obra do diabo. Mas um dos textos mais terríveis que eu já li, eu queria convidar você para ler comigo, se você puder. Abre aí 2 Timóteo 2:24. Para mim esse é um texto, um dos mais terríveis, para a gente ler hoje aqui. Infelizmente. Olha o que diz. Ora, 2 Timóteo 2:24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Está falando do líder, do pastor, aquele que serve a Deus, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Então vejam
Ele tem que ser apto, instruir, paciente, disciplinando com mansidão. A quem? Aos que se opõem na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecer plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Aí presta atenção, falando de crentes, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Quando que o crente está sob cativeiro demoníaco? Quando na sua vida ele faz a vontade do diabo. Meu irmão, eu não oro todo dia. Eu deveria. E eu luto para orar todo dia, mas tem dias que eu não oro. Tem dias que eu acordo de pá virada e estou bravo com Deus, bravo com mulher, bravo comigo mesmo. E no dia seguinte eu oro. Mas tem dias que eu não oro. Tem dias que eu não leio a Bíblia. Mas ficar sem orar dias, ficar sem ler a Bíblia dias, isso é uma obra do diabo. Há situações na sua vida de raiva, de ira, que eu não consigo me livrar. Isso é uma obra do diabo. De que maneira? Ora, o diabo jogou na sua mente, você acreditou que você é um escravo disso aí, você vive debaixo dessa escravidão, e Satanás está usando isso para manter você aprisionado. Porque sempre que você faz alguma coisa que é contra a vontade de Deus, você dá lugar ao diabo. Vocês entenderam isso? É duro. É duro. Então assim, agora eu deixo fazer um esclarecimento. Vida abundante significa uma vida plena, feliz, realizada. Eu quero fazer exceção aqui, a pessoas que têm problemas depressivos. Porque tem crentes que têm processos depressivos e isso é uma doença, tá? E essas pessoas, elas vão precisar ser medicadas, vão precisar procurar terapia. Então, eu não posso dizer que é por causa de pecado que essas pessoas estão assim, não é. É por falta de repertório para enfrentar a vida. Mas o que esse texto me ensina, meus queridos, é que a Bíblia é muito clara quando ela diz: vigiai e orai. Por quê? Eu tenho que vigiar porque o Senhor quer a mim e a você pleno. Ele quer que você tenha uma vida abundante. Ele não quer que você seja escravo de nenhum pecado. Lembra o que Paulo diz lá em Romanos? Ele diz assim: o pecado não terá mais domínio sobre vós. Então, crente nenhum pode ser escravo do pecado. Se você é escravo de qualquer comportamento, você está debaixo de cativeiro demoníaco, porque está fazendo a vontade do diabo. E da onde que vem a libertação? A libertação vem da consciência de você entender isso. Consciência. Porque o dia que eu tomei consciência de que alguns comportamentos da minha vida, o diabo não estava no meu corpo, eu não estava possesso, mas eu tinha alguns vícios de comportamentos que eu precisava experimentar libertação, e que eu estava, ao fazer coisas que não agradam a Deus, estava fazendo a vontade do diabo, que eu não sou mais escravo de Satanás. Eu tomei a consciência de que eu precisava ser liberto, ou seja, Senhor, eu não aceito mais, eu quero ser revestido de poder, e num processo eu vou transformar a minha vida, e eu não vou deixar que o diabo me vitimize mais nessa área. E aí eu vou dizer uma outra coisa. Você sabe uma área que eu fui vítima do diabo? Eu vou dar um nome para você: autocomiseração. Sabe o que significa isso? Alguém aqui sabe o que significa autocomiseração? Pena
de si mesmo. Eu era uma pessoa tão pobre de alma, que eu achava que ninguém me amava, que todo mundo me desprezava, que eu não tinha valor. E um dia, Deus falou no meu coração: isso aí é uma obra do diabo na sua vida. Por quê? Tudo bem, a sua infância explica isso. Eu tive uma infância que explica o porquê das minhas dores. Mas a minha infância não justifica eu passar uma vida escravo de autocomiseração, de autopiedade, me colocando como vítima o tempo inteiro do mundo. Todo mundo está errado e eu sou a ferida do mundo. Ai, todo mundo me despreza. Ai, coitadinho de mim. O Espírito falou: isso é um cativeiro. Você precisa de libertação. E quando eu tomei consciência disso, eu disse: o diabo não vai arrastar minha vida para essa lama. Eu fui estudar, eu fui pesquisar, eu fui trabalhar, eu fui entender como é que eu me libertava dessa autopiedade, das minhas dores. E o resultado você sabe, tem um livro chamado Crescimento Sistêmico, que é o livro da minha história, onde eu, está amarrado, você sabe que não é o diabo, né? Eu estou me chamando de capeta aqui, porque sou eu que derrubo e fico dizendo que está amarrado, né? Então, sou eu que estou derrubando isso aqui. Vocês entenderam? Vítima. Então, a libertação do comportamento não aconteceu naquele dia, mas a libertação da minha vida aconteceu naquele dia. Por quê? Porque eu entendi que eu fui liberto e eu não preciso ser mais escravo do diabo. Você entendeu a diferença? Eu comecei a lutar, estudar, e num processo eu me tornei uma pessoa melhor, mais inteira, mais dono de mim mesmo, com uma autoestima melhor. Parei de ser vítima, mas porque eu entendi que eu estava sendo escravo de Satanás. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu queria orar com você. E olha, eu vou dizer para você, eu vou orar por você. E eu vou pedir que você curve a cabeça, em nome de Jesus. E enquanto você ora aí, nós estamos numa guerra espiritual aqui. E eu tenho certeza que o Espírito de Deus falou com você, porque não há vergonha nenhuma eu admitir em áreas da minha vida que eu estou sendo escravo de Satanás, porque fazendo coisas que não é a vontade de Deus. Eu fiz isso, tive que dizer para o Senhor, tive que admitir, mas eu tomei a consciência de que se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. O Senhor quer trazer libertação para a sua vida. E qual é a área que você precisa de libertação hoje? Pode ser que seja na área sexual. Pornografia. Pode ser que seja em relação ao dinheiro. Gente que gasta mais do que ganha. É um cativeiro. É um cativeiro. A gente tem que aprender a viver com aquilo que a gente ganha. Coração grato. Pode ser que seja um espírito de murmuração. Você vive reclamando da vida. Pode ser que você precisa perdoar pessoas. Então, meu querido, o diabo não está possuindo você, tá? Em nome de Jesus, não é isso. Mas você entendeu que se você faz a vontade do diabo, você está emaranhado, escravo dessa situação. E o Senhor quer libertar você. Então, se o Espírito trouxe a você consciência, o Espírito falou com você hoje, e você quer libertação, levanta a sua mão e diga: pastor, ore por mim. Deus abençoe. Pode baixar, pode baixar, pode baixar, pode baixar. Eu vou pedir que, se você tiver coragem, você vem aqui à frente, eu quero orar com você. Se você tiver coragem, não tenha medo. Isso. Porque assim, eu digo para você que eu tive que dizer isso para Deus, e não é vergonha nenhuma. Por quê? A vida é dura, gente. A gente é fraco. Eu sou fraco, né?
Pode ficar aqui pertinho, vou chamar o Benjamin para orar com a gente aqui também. A Carmen. Chama a Cleonice também para vir aqui orar com a gente. Orar. Tiago também, se estiver por aí, para vir orar aqui com a gente. Isso. Se você chega mais perto que puder aqui, não tem problema. Isso, pode chegar. Isso. Deus abençoe. Vergonha, tá, gente? A vida é assim. Isso aqui é um ato de coragem de vocês, para dizer: eu não vou ser mais escravo disso. Eu fui liberto. O Espírito de Deus está sobre mim. A plenitude do Espírito. Eu não vou aceitar mais essa vida de escravidão. E vai ser um processo. Você não vai se tornar um santo amanhã. Não. Você vai lutar no poder do Espírito Santo. Aleluia. Oh Senhor Jesus, Senhor Todo-Poderoso, a Tua palavra diz: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Mas Senhor, nós vivemos num mundo que somos enganados. Perdemos a perspectiva de que fomos chamados como um povo vitorioso. A Tua palavra diz: somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque nem morte, nem potestade, nem passado, nem presente, nada poderá nos afastar do amor do Senhor. Nós somos chamados para viver uma vida abundante de vitória. Mas há pessoas que precisam de libertação. E hoje, Senhor, é o dia que o Senhor vai libertar em nome de Jesus. O Senhor vai quebrar o cativeiro. O Senhor está dando consciência de que elas já foram libertas pelo poder de Jesus, que elas já estão em Cristo e que o poder do Senhor está sobre elas. Esse poder que traz vida, esse poder que traz libertação, esse poder que dá um caminho de vitória. Senhor, em nome de Jesus, que todas as cadeias caiam por terra. Oh Senhor, eu repreendo toda a obra do diabo em nome de Jesus. Que o Senhor traga libertação para a glória do Teu nome, Senhor, e que haja vida plena, vida abundante, e não permita que jamais sejamos enganados por Satanás. Deus, tenhamos uma vida de vitória. Aqueles que precisam perdoar, meu Deus, há pessoas que precisam perdoar, Senhor. Em nome de Jesus, quebra as cadeias. Quebra, Senhor, a amargura, a raiva, o medo, a ansiedade que domina, Senhor, e qualquer outro cativeiro. Clamamos que o Senhor traga libertação. Deus, te louvamos porque hoje é dia de libertação neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é um Senhor libertador. Aleluia. O Senhor traz liberdade para adorarmos, liberdade para andarmos em novidade de vida, liberdade para andarmos cheios do Espírito, liberdade no Senhor. Aleluia. Que seja um marco na vida dos meus irmãos. É a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podem sentar, Deus abençoe vocês. Quero chamar os diáconos, nós vamos ministrar a ceia. Que Deus abençoe a vida de vocês, aleluia. O Senhor é bom, glória a Deus, e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos mais diáconos aqui ou não? Temos um diácono aqui. Enquanto nós cantamos, pode servir. Você aguarde para participarmos juntos. Louvado seja Deus.
música. Esteja orando enquanto cantamos. Logo vamos juntos participar do pão e do vinho. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louve a Deus Pai e a Jesus. Louve o Santo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Majestade, Rei dos Reis. Louvado seja teu nome. Para sempre eu o louvarei. Tu és digno, Senhor, Cordeiro Santo de Deus. Aleluia. Para revelar o reino e o perdido encontrar, a redimir a criação, foste a cruz se entregar. Mesmo em seu sofrimento, viu que ia conquistar. Pela minha salvação, se entregou em teu lugar. Louva a Deus Pai e a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deixa eu pegar. Que ressurgiste, todo o céu atento olhou, pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou, e os mortos levantaram, os anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram ao Pai hão de retornar, e a igreja ali nasceu, com o Espírito a queimar, na verdade do Evangelho, assim aguardará, em seu sangue, em seu nome, a liberdade conquistou, o amor de Jesus Cristo, ele vive e ressuscitou. Deus Pai e a Jesus. Dito o que eu disse essa noite, que eu sei que foi uma palavra dura, nós precisamos ouvir essas coisas, infelizmente, né? Eu queria pedir que você ficasse em pé, por favor. Por favor, por gentileza. A Bíblia diz que na cruz Jesus pagou o escrito de dívida que nós tínhamos. Está lá em Colossenses capítulo 2. Você sabe o que significa isso? Que você não deve mais nada ao diabo, nem a Deus e a ninguém. Porque Jesus pagou a dívida do seu pecado, para sempre. O diabo não pode acusar você, mesmo quando você está sob cativeiro. Porque seus pecados foram pagos. Veja que libertação que o Senhor trouxe para você. Você não está condenado porque vive escravo. Não. Talvez a condenação que você experimente seja viver uma vida de sofrimento.
porque não se apropriou da vida que Ele deseja que você viva. Então, ó, você vai pegar o seu cálice, vai dar para alguém e vai dizer assim: ó, você não deve mais nada, tá? Mais nada. Tudo, pode dar tudo, pão, cálice. Você não deve mais nada, você está livre. Você vai participar do corpo e do sangue na liberdade do Filho de Deus. Você é livre. Livre, aleluia! Você é livre. Que Deus te abençoe. Que você viva a liberdade do Filho de Deus. Agora, eu convido você a comer o pão. Senhor, graças te dou, porque o pão é o corpo lacerado para me dar vida. Louvado seja o teu nome. Participe do pão. Convido você agora a tomar o cálice, lembrando do sangue que te libertou. Senhor, obrigado. O cálice da vida derramada por nós, que trouxe libertação. Obrigado. Obrigado, porque vida abundante recebemos. Tomemos. Nós vamos ter 2 orações para despedir você em nome de Jesus. Marcelo, pode orar. Muito obrigado, Pai, pelas nossas vidas. Louvado seja o teu nome. Esse momento aqui, de memorial, para poder relembrar tudo aquilo que o Senhor fez. Oh, meu Deus. Bendito seja o teu sangue. Aleluia. Bendito seja o teu corpo que foi moído por nós. Oh, Senhor. Somos gratos por termos acesso. Aleluia. Somos gratos por termos a vida eterna novamente, ó Oh, Pai. Deus. Obrigado por tudo. Nos abençoa. Dá-nos uma Deus. noite de paz, ó Pai. No teu Aleluia. nome oramos. Amém, ó Pai. Aleluia. Dalva, por favor. Ore ao Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, Aleluia. pelo teu sangue derramado na cruz do Obrigado, Calvário. Senhor. Obrigado, Jesus, porque somos libertos do cativeiro, Senhor Jesus, e nesta noite nós celebramos a vida, nós celebramos a salvação Oh, em Cristo Deus. Jesus, o nosso Senhor e Obrigado, Salvador, Senhor. através da ressurreição de Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Que possamos, ó Deus, celebrar Oh, todos os Senhor. dias da nossa vida, Senhor. Aleluia. Os feitos do Senhor Jesus Glória na ao cruz teu do nome. Calvário. E que o Aleluia. nosso coração se alegre em Deus Pai, o Obrigado. Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor. Nos despede debaixo da tua graça e Aleluia. proteção. Muito obrigada, Deus, Aleluia. por esta noite festiva, por este dia festivo, Obrigado, por este Senhor. dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Louvado seja o teu santo e precioso nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vai em paz. Se você quiser, você não é obrigado a fazer isso, mas se quiser, abrace alguém e diga para essa pessoa: vai na paz, você é livre. Que Deus te abençoe. Vai na paz, você é livre. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vai na paz, você é livre.